Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Hoje, quinta-feira, dia 15 de maio, acontece o Tribunal Popular Feminista, um movimento levantado pelas deputadas Sâmia Bonfim e Mônica Seixas, para debater a negligência do Estado em casos de violência contra a mulher. Então, a proposta é dar visibilidade, responsabilizar o Estado pela falha na proteção das nossas mulheres. É um questionamento de como seria, né, esses casos se o Estado lidasse com eles com um olhar feminista, pensando na mulher de verdade. Não apenas em proteger ou punir o agressor depois, né, que o crime já está feito. Eu estou aqui, agora são 6h28, está previsto para começar às 6h30, e o pessoal está chegando. Aqui na entrada, quando você entra, você é recebido pelas militantes, pelos movimentos sociais. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Todo mundo. No banco dos réus hoje a gente traz uma figura que não tem cara, mas tem poder. Réu por negligência, cúmplice por omissão e que faz parte de um estado permanente de violência contra a mulher. Você me resumiu um pouco esse estado de coisas que nós estamos vivendo enquanto mulheres. É morte e violência do nascer ao morrer. Se os números de feminicídio não nos chocam, a gente precisa falar aqui do estado de São Paulo, por exemplo, que 9 a cada 10 mortes maternas das mulheres que escolhem gestar, que planejam a sua gestação e que encontram uma saúde completamente precarizada de OS que trocam trabalhadoras precarizadas que não dão chances de fazer um pré-natal digno. Mulheres ainda morrem de hipertensão durante o pré-natal. A violência obstétrica é uma realidade nas maternidades de São Paulo que ainda não construiu maternidade em todos os lugares. Esse estado de tamanho continental ainda tem mulheres viajando 100 quilômetros para dar luz e dando luz em ambulância. O estado que tortura mulheres que gestam vítimas de estupro, pessoas que gestam e correm risco de morte por gestar, encontram no Estado um violador de direitos. A gente está assistindo a tentativa de fechamento dos serviços de aborto legal, a perseguição às trabalhadoras desse serviço, às médicas, a violência demasiada, a revitimização de quem já foi vitimada por violência sexual. Isso se expressa tanto no fechamento do serviço de aborto legal, como do Cachoeirinha, a tentativa em Santos, a tentativa em Campinas, em outros tantos, mas também na dificuldade que essas mulheres têm quando a gestação é interrompida de forma natural. Eu não sei se vocês sabem, o Estado de São Paulo manda essas mulheres para perícia, porque elas podem ser acusadas de interromper a gestação propositalmente e ir para a cadeia. Então, esse Estado também tortura. Se você é vítima de violência doméstica e vai parar num aparelho do Estado, você chega com as feridas do corpo provocada pelo agressor e sai com as feridas do corpo provocado pelas pragas que se avolumam por aparelhos de assistência mal cuidados, com falta de investimento. O Estado de São Paulo se gaba de ter derrubado 24% furto de carro. Ano passado bateu 100%
mais morte de mulheres. E esse ano a gente já está vivendo uma verdadeira epidemia. Mais 46 em cima dos 100 do ano passado. Isso sem falar na letalidade policial, que mata mulheres negras, mães de família, tornam órfãos os filhos dessas mulheres vulneráveis, mas a mata em vida. Porque se a gente está todo dia dizendo que o menino preto não tem o direito de crescer nas favelas e periferias do estado, suas mães são mortas em vidas, suas mães morrem com seus filhos, suas mães choram em cima do caixão, suas mães pedem a esperança no futuro. Então hoje aqui a gente está falando de um torturador, de um abusador, de um agressor, de um conivente, daquele que se omite em proteger a vida das mulheres. E esse trabalho lindo feito pelo mandato da SAMI é tão pedagógico, até lúdico, de trazer para a gente essa reflexão de como o próprio Estado é um violador de direito das mulheres, me emociona muito. Sou Sâmia Bonfim, eu quero agradecer demais todo mundo que veio aqui hoje, nessa noite fria, nessa quinta-feira à noite, participar do espaço Tribunal Popular Feminista. A gente, no mandato, também junto com o coletivo Juntas, discute já há algum tempo a necessidade de construir um espaço como esse, primeiro para resgatar um modelo que é muito tradicional dos movimentos sociais e populares do mundo inteiro, mas que já há alguns anos era uma ferramenta que não era tão utilizada no nosso país. E a gente acha que, diante dos casos gravíssimos de feminicídio, de violência contra as mulheres, era a hora de criar um tribunal popular e feminista, em que nós mesmas possamos julgar os crimes que são cometidos contra as mulheres, evidentemente crimes cometidos pelos homens, mas que tem uma corresponsabilidade do Estado, seja no silenciamento, seja na falta de investimentos, seja na conivência, seja através dos seus agentes públicos, ou seja como uma estrutura mesmo, machista e patriarcal, que nos silencia, nos desencoraja a realizar as denúncias, não acolhe na maioria das vezes as denúncias, e a gente sabe que os feminicídios são crimes evitáveis se houver uma intervenção em todo o processo de ciclo de violência. E a maioria das mulheres ou não tem para quem pedir ajuda, ou não sabem para quem pedir ajuda, ou tem as redes de apoio e de acolhimento interrompidas justamente pelos seus agressores nesse processo de violência moral, violência psicológica, violência patrimonial. E, portanto, é necessário sim que o Estado se faça presente através de investimentos, do fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, que, aliás, isso vai ser um dos temas que a gente deve abordar. Está completamente desmontada aqui na cidade de São Paulo, inclusive nós já recebemos uma carta-denúncia sobre a precarização das políticas municipais e estaduais de enfrentamento à violência contra as mulheres, produzida pelas trabalhadoras da rede de enfrentamento, estão nas casas-abrigo, nos centros de referência, nas casas de passagem. Está aqui a vereadora Luana, que inclusive fez um trabalho muito importante de fiscalização e de visita, junto com a deputada Mônica, muito desses espaços, e nós vamos trazer um pouco disso também. Bom, no Brasil, nós tivemos o primeiro trimestre mais letal da história para as mulheres, agora em 2026. Foram 142 vítimas no Brasil. E, dentre todos os estados, o nosso estado, o estado de São Paulo, lidera com 86 casos. Nos casos de feminicídio, as mulheres negras representam a maioria esmagadora, com registros mostrando 62,6% desses casos de feminicídio. O Brasil também é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, de acordo com os dados da ANTRA. As mulheres com deficiência têm 4 vezes mais chances de sofrerem violência de gênero, de acordo com os dados da ONU. E aí a gente vai para os dados efetivos do que é feito ou do que deixa de ser feito para enfrentar a violência contra as mulheres. Em 2024, o Ministério das Mulheres executou somente 14,3% do orçamento previsto para projetos como o Livro 180 e casas que acolham vítimas de violência. Em São Paulo, nos governo Tarcísio de Freitas, ele usou somente metade do orçamento da Secretaria da Mulher. Foi feita uma estimativa, que a deputada Mônica, inclusive, sempre traz para a gente, são cerca de 10 centavos investidos por mulher no estado de São Paulo. E não teve
nenhum real utilizado o programa de enfrentamento à violência contra a mulher no ano de 2024. Como eu disse, todas as casas estão sendo sucateadas, a Casa da Mulher Brasileira, as casas de passagem, Casa Abrigo. A gente, no Congresso Nacional, para além desses temas todos, né, que dizem respeito ao nosso cotidiano, tem enfrentado muitas lutas dificílimas. Vocês viram que foi a posição do presidente da Câmara e de deputados, sobretudo os deputados da direita, e a resistência em aprovar o PL da misoginia, que nós conseguimos aprovar com certa facilidade, depois da pressão social no Senado, mas que foi criado ali um grupo de trabalho, enrolation, né, gente? Assim, uma enrolaçãozinha para colocar em banho-maria. Dizem que vão avançar agora até o final de junho, e esse nosso ato também serve como um instrumento de pressão, porque a gente sabe que criminalizar a misoginia não vai resolver os nossos problemas. No entanto, é uma forma de nomear o problema como ele é, tratá-lo como ele é e ser acompanhado de outras políticas públicas que possam, de fato, enfrentar a violência, sobretudo a violência nas redes sociais. E o nosso mandato essa semana protocolou um projeto Maria da Penha Digital, justamente para que a gente tenha controles e uma ferramenta para que as mulheres estejam seguras e protegidas nas redes. A gente protocolou esse projeto também inspirado no ECA Digital, que foi um grande passo, uma grande conquista da sociedade para poder proteger as crianças nas redes sociais. Mas segue, né, a lógica da violência, do feminicídio, porque as Big Techs ganham muito dinheiro, os Red Pills ganham dinheiro, esses supostos influenciadores, Café com Deus Pai, não sei o que lá, do Casa Resta, gente aí, essa coisa horrorosa, mas mais do que eles ganharem dinheiro e fama, Mark Zuckerberg e tantos outros são os que estão por trás, que ganham dinheiro com a misoginia. Eu acho que o método do Tribunal Popular Feminista é um resgate muito importante de gerações de feministas anteriores a nós, eu tenho 32 anos me colocando nesse lugar, que eu acho que é um método que tinha que ser resgatado nesse momento. E eu acho que é muito importante a gente ter essa referência do movimento feminista, representado pela Melinha, pelas mulheres de algumas, enfim, anteriores a nós na geração, porque a gente faz justiça. A gente tem que conseguir fazer justiça. E o Tribunal Popular tem esse espírito. A gente sabe que a justiça formal quase nunca faz justiça para as mulheres, principalmente para as mulheres negras, para as mulheres pobres, e a gente tem um momento, tem um espaço para a gente falar das nossas dores, falar dos crimes que nós somos vítimas e fazer esse julgamento, não achando que esse é o formato da justiça burguesa que vai dar em alguma coisa, mas tendo um momento em que a gente é dona da justiça. Eu acho que é muito importante mesmo. Porque eu acho que o que mais dói, é claro, além do aumento do número de feminicídios, é o quanto que a justiça brasileira, por mais que tenha avançado em algumas legislações recentes, segue sendo essencialmente machista. A gente tem um judiciário basicamente composto por homens, juízes, promotores, advogados, e que na prática reproduzem. A Sâmia Bonfim, enquanto uma guerreira ali no Congresso Nacional, pensando legislação, pensando política pública, é fundamental. Mas essa legislação vai ter que ser cumprida pela justiça. Então qual que é o limite do que a gente pode fazer? Na prática a gente está emparedada. Então é importante, eu acho, que resgatar as nossas formas tradicionais e populares de pensar a luta das mulheres. E eu acho que no momento como esse, como muito bem falou a Sami, concluindo, as mulheres, nós já somos, e vamos ser mais daqui a alguns meses, linha de frente para tentar derrotar, pelo menos do ponto de vista eleitoral, a extrema-direita. Na última pesquisa eleitoral, finalizo com isso, mais uma vez ficou evidente o quanto que o bolsonarismo utiliza de uma masculinidade violenta para se perpetuar. Não sei se todo mundo viu a diferença de intenção de voto por gênero no Flávio Bolsonaro, mas é uma coisa brutal, gritante. Não são poucos pontos percentuais, são muitos pontos percentuais. Tem uma ampla maioria de homens no Brasil que pretendem votar no Flávio Bolsonaro. Se só os homens no Brasil votassem, eu acho que corria o risco dele ser eleito em primeiro turno. Então, o que a gente tem que fazer é uma luta muito grande. Eu acho que a gente resgatar o movimento feminista, a gente colocar a nossa prática, a nossa forma de defender a vida, a nossa ética feminista, colocar, espalhar, eu acho que vai ser muito fundamental para a gente tentar isolar o fascismo. É isso, obrigada companheiras, obrigada Sâmia, obrigada Mônica, obrigada a todos os companheiros aqui presentes. Vamos para o jogo, vamos para o nosso Tribunal Popular Feminista. Mire, para mí es muy importante retomar
lo que nunca dejamos de hacer, que es la lucha del movimiento de mujeres y las disidencias, a pesar de como aquí ha gobernado la ultraderecha, hoy en Argentina también lo hace, y somos ese resguardo de la pelea por pensar en un futuro distinto, en un futuro mejor para el conjunto de nuestro pueblo, para el conjunto de la clase trabajadora, para el conjunto de las mujeres, pensando en un futuro que sea digno de ser vivido, y eso lo construimos desde los distintos colectivos que hacemos fuerza dentro del movimiento de mujeres. Miren, yo vengo recién de la flotilla, estuvimos al igual que el año pasado, y también poner ese foco porque se está llevando adelante un genocidio y las mujeres son el 70% de quienes ha asesinado el régimen sionista. Netanyahu es el principal femicida a nivel internacional, por eso también tiene que ser una lucha que abracemos el conjunto de las mujeres y quienes damos esta pelea en las calles. Y por último, creo que es fundamental seguir construyendo desde este colectivo alternativas también desde la política, porque es un momento para enfrentar esa ultraderecha desde la organización. Es en las calles, pero es con la organización política, y no es dejando que algunos hablen por nosotras con unas posiciones reformistas y que después no tomen de hecho nuestras peleas y nuestras banderas. Hoy más que nunca hace falta fortalecer una izquierda revolucionaria, una izquierda que se plante contra la ultraderecha, y lo vemos en Argentina, donde el gobierno no está tan fuerte como dice estar y la izquierda empieza a crecer con mucha fuerza, empieza a emerger, y bueno, ahí tenemos que estar quienes hemos dado la pelea contra todos los gobiernos siempre, y por eso saludo y festejo estos encuentros, agradezco estar acá y sigamos peleando, compañeras y compañeros, por ese mundo que soñamos y que estamos construyendo día a día. Bom, se o Estado, portanto, nasce para organizar essa perpetuação da opressão, ele também precisa passar necessariamente pelo controle e disciplinamento dos corpos das mulheres cis e das mulheres trans. E esse controle e disciplinamento tem como função duas coisas importantes. A primeira, que os nossos braços, os nossos corpos, os nossos suores continuem alimentando a produção capitalista, porque é uma falácia, uma inverdade histórica perpetuada pelo feminismo liberal, que anda de braços dados com ele, de que as mulheres ingressaram no mercado de trabalho. As mulheres brasileiras sempre trabalharam. Não só sempre trabalharam, como estiveram à frente da organização de todos os processos de luta da classe trabalhadora. A greve de 1917, a greve geral histórica da classe trabalhadora, começa dentro de um cotonifício, ou seja, dentro da indústria têxtil, puxada por mulheres. As mulheres sempre trabalharam também fora de casa. Portanto, esse Estado precisa disciplinar os nossos corpos para que a gente continue sendo a força de trabalho mais precarizada, aquela que ocupa os piores postos de trabalho, que recebe menos tendo igual qualificação. E por que ele precisa disso? Porque a outra face do disciplinamento é que a gente continue sendo integralmente responsável pelo trabalho reprodutivo, o trabalho que viabiliza a vida. Todos nós que aqui estamos, para chegar até aqui, tivemos que escolher uma roupa limpa no armário. Tivemos que nos alimentar com uma comida que já estava em casa, comprada, lavada, tantas vezes preparada. Nós tivemos que tomar banho com produtos de higiene pessoal que estavam comprados e estocados,
Quando acaba o sabonete, tem alguém que já comprou o outro que vai substituir. Esse trabalho, que é o trabalho de viabilizar necessidades físicas, biológicas, mas também da fantasia, esse trabalho que é o trabalho de cuidar do emocional, de gerenciar as relações afetivas e familiares, esse trabalho que também é o trabalho de atendimento das necessidades sexuais, nós o fazemos integralmente e fazemos de maneira gratuita, para possibilitar que a exploração possa ser no nível mais elevado. Por isso, a violência do Estado sobre os nossos corpos é ainda mais acentuada, porque a gente tem que trabalhar para dentro e trabalhar para fora de maneira absolutamente ininterrupta. Portanto, eu queria pedir que agora a gente concentrasse toda a nossa atenção para o desfile de testemunhas que estarão aqui como medida de verdade, de memória e de justiça, lembrando vocês que esse Estado não se engana, que esse Estado não se esquece, que esse Estado não é um menino inocente com o qual a gente tem que ter cuidado, que a gente precisa educar. Esse Estado reitera essa violência como um compromisso histórico assumido para a preservação do capital. E agora nós vamos ter aqui exemplos do direito ao silêncio e ao cala-boca, das políticas públicas de morte, dos benefícios de assédio e de indignidade. Porque essa é a cartilha da cidadania que esse Estado tem reservado às mulheres da classe trabalhadora, sejam elas cis, sejam elas trans. Isto é a cidadania que o Estado democrático de direito tem oferecido às mulheres. E essa não é algo que a gente precise compreender como que precisa ser melhorado. Eu não quero só que o Estado seja ser punido. Eu não quero só que existam milhares de Sâmias e milhares de Mônicas ocupando o Congresso. As mulheres da classe trabalhadora vão se unir para derrubar o Estado. A punição é pouco. O que eu quero é o fim do Estado. Um caso específico que resultou em mortes evitáveis, tanto da mãe quanto do bebê ainda no útero. É o caso da Aline Pimentel. É uma mulher preta, periférica, jovem, 28 anos, Belfort Roxo. Ela morreu grávida por falta de assistência adequada, vítima de negligência obstétrica, de discriminação. E a Aline não morreu por acaso. A Aline morreu porque o Estado falhou. E a sua morte escancarou, inclusive internacionalmente, o Brasil inclusive foi condenado, o que nós já denunciamos há anos, que é o racismo institucional e a precarização do cuidado materno no nosso país. Eles matam, e matam principalmente mulheres pretas. Porém, é importante dizer que esse não é um caso isolado, isso acontece sempre, todos os dias, com muitas mulheres. Porque é sintoma de um sistema que ainda violenta corpos gestantes de forma institucionalizada, naturalizada e muitas vezes invisibilizada. Eu podia trazer aqui diversos casos e podia citar eles, né, que falam tanto sobre a omissão do Estado, assim como o Estado como agente da violência, né, mas eu trago aqui primeira informação, segundo o dossiê da ANTRA de 2026, recente agora. Entre 2017 e 2025 foram assassinadas 1.261 pessoas trans, majoritariamente mulheres trans e travestis, né, dando uma média de 123 mortes por ano, isso considerando apenas crimes violentos, letais e intencionais. Eu vou repetir, crimes violentos, letais e intencionais. Segundo a ONG Europa Transgênero, há 18 anos o Brasil sai como o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Isso contrasta também com as informações que a ANTRA traz, que o Brasil é um país que mais consome pornografia, né, de pessoas trans também no mundo. Com a intensificação da agenda anti-trans em escala global, há um aumento também considerável das barreiras para monitoramento desses casos de violência. Nesse contexto que a gente vive também, a grande mídia para de veicular notícias relacionadas a pessoas trans
e há um recuo também de políticas de diversidade, tanto no setor privado quanto no setor público. O dossiê da ANTRA aponta também que os casos são tipificados majoritariamente como latrocínio, como briga de rua e como homicídio suspeito. E aqui eu trago para vocês um caso que para mim é emblemático, que é o da Kelly da Silva. O caso da Kelly aconteceu em 2019, na região de Campinas. A Kelly foi brutalmente assassinada pelo Caio Santos de Oliveira. Segundo fontes do jornal O Globo e da agência de notícias Gueretés, após as relações sexuais com a vítima, o assassino pegou uma garrafa de vidro quebrada e desferiu diversos golpes, matando a Kelly. Depois, o assassino, que tinha como função principal a de ser açougueiro, abriu o tórax da Kelly, arrancou seu coração e uma parte do pulmão e colocou a imagem de uma santa no lugar do coração. Ao ser preso, ele dizia que Kelly era um demônio e que a culpa era dela. E eu vou repetir aqui. Ele dizia que a culpa era dela, ou seja, ela o tentou. O coração de Kelly foi encontrado embrulhado em um pano embaixo do armário do Caio. E o que me chamou a atenção nesse caso foram as discussões a respeito de como ele seria tipificado. Alguns juristas na época apontaram que, para além de um explícito caso de transfobia, havia algo que também poderia ser caracterizado como transfeminicídio ou apenas como feminicídio. O caso foi processado como homicídio com motivo torpe e com meio cruel. O juiz, no entanto, aceitou o laudo psicológico do rapaz, que indicava que ele não estava em condição de pensar por si, e o absolveu. O Estado, quando é omisso na tipificação de crimes contra a população trans, abre margem para que o machismo e a misoginia, e não apenas a transfobia, continuem operando. O Estado e a grande mídia também produziu ódio e violência contra nós. Desde os anos 70, principalmente, a mídia paulista já veiculava matérias criando pânico moral contra mulheres trans e travestis. Nos associavam diretamente à violência, ao roubo, à vadiagem e à doença. Diversas operações foram criadas para prender, torturar e matar pessoas trans. Dentre elas, a mais famosa foi a Operação Tarântula, de 1987. Em meio às operações, as minhas mais velhas, elas sacavam suas navalhas e cortavam seus corpos para que o estigma do sangue que escorria de suas peles afastasse os policiais. Os policiais tinham medo da epidemia de AIDS e assim as deixavam em paz. Saul Klein, que é filho de Samuel Klein, conhecido como o rei do varejo, fundador das Casas Bahia, que desde 1989 até 2010 aliciou, explorou sexualmente e estuprou centenas e centenas de mulheres dentro da sede das Casas Bahias, mas também com seus helicópteros a levava para casas de praia. Há relatos de que Samuel Klein estuprava meninas até os seus 87 anos e 4 anos depois veio a morte. Muitas das vítimas procuraram conselhos tutelares, procuraram a justiça, mas infelizmente Samuel Klein morreu sem ser condenado a nada. Saul Klein deu continuidade a todo o império de aliciamento de meninas vulneráveis, assim como seu pai. Muitas dessas meninas menores de idade. Como um respiro ao dia de hoje e a essa atividade tão dura, a gente precisa dizer que hoje Saul Klein vira réu por exploração sexual. E que esse é um primeiro passo, um primeiro importante passo que precisa ser dado. Mas que muitas das vítimas de Samuel Klein não vão poder passar pela reparação da justiça e precisam estar conosco aqui na memória. E é por isso que hoje a família Klein precisa ser condenada. Agora para vocês, cena da linguagem. Cachorro, melhor amigo do homem. Cadela, Puta, touro, homem forte. vaca, Puta, o galinha, homem que se relaciona com muitas mulheres. a galinha, Puta, vagabundo, homem que não faz nada. vagabunda, Puta, pistoleiro, homem que mata pessoas. pistoleira,
Puta. Aventureiro. Viajante, desbravador. Aventureira. Puta. Homem da vida. Homem de grande experiência. Mulher da vida. Puta. Homem público. Que ocupa um papel social importante. Mulher pública. Puta. Vadio. Que não faz nada. Vadia. Puta. Homem dado. Afável, de bom trato. Mulher dada. Puta. Atirado. Disponível, impetuoso. Atirada. Puta. Atrevido. Ousado, petulante. Atrevida. Puta. Ambicioso. Visionário, enérgico. Ambiciosa. Puta. Um qualquer. A fulano, Beltrano. Uma qualquer. Puta. Puto. Nervoso. Irritado. Puta. É puta. Puta. Com todas as testemunhas que já falaram com a gente nessa noite, trouxeram relatos tão importantes, eu acredito firmemente que vocês já estão mais do que convencidos de que o Estado é culpado, sim, de omissão, de não garantir às mulheres a segurança que nós precisamos. Mas eu acho que aqui, incumbida de fazer a tarefa das alegações finais, é importante dizer que todos esses problemas que as nossas testemunhas trouxeram aqui hoje fazem parte de uma engrenagem muito maior do que nós imaginamos. Porque a verdade é que a violência contra as mulheres, sejam elas mulheres cis ou mulheres trans, tem aumentado não só no Brasil, tem aumentado no mundo inteiro. E esse aumento da violência contra a mulher no mundo todo condiz com uma mudança do Estado, condiz com um plano quase perfeito que esse Estado tem feito para nos explorar cada vez mais. Porque nós sabemos que a gente lutou muito para ter saúde pública, para ter educação pública. Tudo isso foi fruto de muita luta. Mas o Estado não nos concedeu esses direitos simplesmente por conta da nossa luta. Ele nos concedeu esses direitos porque era interessante para ele naquele momento que a gente tivesse educação com uma qualidade mais ou menos, uma saúde com uma qualidade mais ou menos, para que a gente pudesse se levantar todos os dias e voltar para o trabalho, para que a gente pudesse fazer uma boa faculdade e quem sabe conseguir se tornar uma classe média trabalhadora. Mas fato é que o Estado está mudando. E hoje, todos esses direitos que nós lutamos tanto para conquistar, o Estado percebeu que esses direitos podem, eles também, serem uma mercadoria muito valiosa. Não é à toa que as escolas públicas estão passando por um processo de precarização hoje. É culpa desse Estado, porque ele quer que as escolas sejam precarizadas para poder vender as escolas para outras empresas. O Estado quer que o SUS seja precarizado, para que a classe trabalhadora que já ganha tão pouco seja obrigada a pagar um plano de saúde, se quiser uma saúde um pouquinho melhor. Mas a verdade é que mesmo diante dessa precariedade toda, existe uma classe que tem muitos direitos e tem muitas liberdades. Hoje, existem muitas mulheres que são livres, que elas podem trabalhar, que elas podem chegar em casa e deitar na cama delas. Essas são as mulheres da burguesia, que conseguem levar suas roupas para serem lavadas numa lavanderia, ou melhor, quem sabe contratar uma mulher da classe trabalhadora para estar dentro da casa dela todos os dias e lavar aquela roupa. Mas a grande maioria de nós mulheres não somos mulheres da burguesia, somos mulheres trabalhadoras. E diante dessa precarização do Estado, somos nós as mais lesadas por isso. Porque hoje nós precisamos trabalhar o dia inteiro, retornar para casa e ainda lavar a roupa, e ainda dar de comer para os nossos filhos e para os nossos maridos. E graças ao avanço do feminismo, nós temos conseguido cobrar que os nossos maridos, vez ou outra, façam alguma coisa dentro de casa. E eles sentem raiva disso. Uma raiva que devia ser colocada sobre o Estado, está sendo jogada contra nós, mulheres. Portanto, a condenação do Estado aqui hoje não é simplesmente uma condenação por omissão, não é simplesmente uma condenação porque deixou de fazer algo por nós. É também uma condenação por calúnia, porque o Estado tem jogado sobre nós, as mulheres, uma culpa que na verdade não é nossa, é do sistema, é do próprio Estado. Porque diante desse avanço do neoliberalismo, da privatização, aumenta também o controle
controle dos nossos corpos. Porque o Estado não quer que nós e os nossos companheiros, os nossos maridos, se revoltem contra ele próprio. O que o Estado quer é que, diante da precarização da nossa vida, os homens achem que a culpa é das mulheres. Os homens acham que a culpa é das mulheres que hoje em dia não querem mais ficar em casa e fazer o que elas deveriam fazer. A culpa não é do Estado. É essa história que o Estado conta para os homens da classe trabalhadora. E é essa história que não condiz também com a realidade desses homens. Porque a verdade é que esses homens não têm condições de manter mulheres trabalhando o dia inteiro dentro de casa. Porque eles também estão sendo precarizados. Eles também estão tendo que trabalhar o dia inteiro. E essa visão machista de que é o homem que tem que cuidar da casa, que é o homem que tem que trazer dinheiro para casa e a mulher é que tem que ficar em casa, já não condiz com a realidade da classe trabalhadora. E o Estado, como não quer que os homens descubram isso, faz com que o controle dos nossos corpos aumente. Faz com que os red pills cheguem para dizer que, na verdade, a culpa não é do Estado, a culpa é das mulheres. Por isso o Estado precisa ser condenado também por essa calúnia, por estar acabando também com a vida dos nossos homens, que sofrem também com o machismo. Não à toa, o número de suicídio de homens também tem aumentado mundialmente, e são homens da classe trabalhadora. E é por isso que aqui eu quero pedir sim a condenação desse Estado. E uma condenação, inclusive, por uma pena que nós somos contra, na maioria das vezes. Que é uma condenação por pena de morte. Porque nós sabemos que não há como ter liberdade para todas as mulheres. Não há como ter igualdade para todas as mulheres enquanto o Estado existir. Porque a verdade é que esse Estado, ele serve para manter as coisas como elas sempre foram. Ele serve para manter um mundo que é desigual e que as mulheres da classe trabalhadora vão continuar sem liberdade e sem igualdade, enquanto essa desigualdade social continuar existindo. Por isso é unicamente aqui no Tribunal Popular, já que só a gente pode condenar o Estado a uma pena de morte, que eu peço a vocês que nesse tribunal aqui a gente comece a fazer a nossa luta para matar o Estado. Enquanto ele não morrer, a gente vai seguir na nossa luta denunciando todas as mulheres e todos os homens da classe trabalhadora que morrem diariamente por conta do machismo e do capitalismo. O Estado brasileiro é responsável por ação e omissão pela permanência e reprodução da violência contra as mulheres e do feminicídio em nosso país? Sim! As pessoas que concordam com a condenação simbólica do Estado brasileiro, levantem as suas mãos. Se cuida, seu machista! América Latina vai ser toda feminista! Se cuida, seu machista! América Latina vai ser toda feminista! Como vocês podem ver, somente uma pessoa não se pronunciou nesse nosso tribunal. Tem o direito de divergência, mas fica então aprovada por esse tribunal a condenação política do Estado brasileiro por sua responsabilidade diante da violência contra as mulheres. E agora eu vou ler a sentença final. Após ouvir os testemunhos de vítimas, pesquisadoras, profissionais, ativistas e movimentos de mulheres apresentados nesse Tribunal Popular Feminista e diante das denúncias e evidências aqui reunidas, este júri popular decide condenar politicamente o Estado brasileiro por sua responsabilidade por ação e omissão na permanência e reprodução da violência contra as mulheres e do feminicídio no nosso país. Esse tribunal afirma que cada mulher que não encontrou proteção após denunciar uma violência, cada medida protetiva descumprida, cada atendimento negligente, cada caso tratado com descaso institucional representa também uma responsabilidade do Estado. Esse tribunal reconhece que a violência misógina não é fruto do acaso, de imoralidades individuais e nem são casos isolados. O feminicídio e as múltiplas formas de violência contra as mulheres
são expressão de uma sociedade estruturada pelo patriarcado, pelo racismo e pela exploração de classe. O Estado não pode ser compreendido apenas como uma instituição que falha em prevenir a violência. Ele próprio foi historicamente constituído sobre relações patriarcais e racistas, reproduzindo desigualdades e sustentando uma organização social que mantém as mulheres, destacadamente as trabalhadoras, as negras, as periféricas, indígenas, camponesas, LGBTQIA+, e com deficiência, em condições de opressão e vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que se omite, o Estado também produz violência ao sucatear políticas públicas, criminalizar a pobreza, negar acesso à moradia, renda, creche, saúde e autonomia econômica, ao manter estruturas judiciais e policiais que culpabilizam vítimas e protegem agressores, e ao tratar a vida das mulheres como secundária diante de interesses econômicos e da manutenção da ordem social. A violência contra as mulheres cumpre um papel na reprodução dessa sociedade desigual, garantindo a sobrecarga do trabalho doméstico e de cuidado, a dependência econômica e o controle sobre a vida e os corpos das mulheres. Portanto, essa sentença não se encerra aqui. Como encaminhamentos desse Tribunal Popular, deliberamos a elaboração de um relatório final do Tribunal, reunindo a sistematização da acusação, a síntese dos testemunhos, essa sentença política e as propostas concretas de enfrentamento à violência contra as mulheres. O encaminhamento deste relatório aos órgãos públicos competentes, incluindo os poderes executivo, legislativo e judiciário, Ministério Público, defensorias públicas e organismos de direitos humanos nacionais e internacionais. A ampla divulgação pública das conclusões do Tribunal, por meio da imprensa, das redes sociais e de organizações da sociedade civil. O fortalecimento da mobilização permanente contra o feminicídio e toda forma de violência machista, articulando movimentos sociais, sindicatos, coletivos, universidades e a sociedade em defesa da vida das mulheres. A construção de uma agenda contínua de luta por políticas públicas efetivas, financiamento adequado da rede de proteção, educação para a igualdade de gênero e responsabilização do poder público. Pergunto se podemos aprovar a sentença final de condenação do Estado brasileiro. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não